Sejam todos bem-vindos ao Resumo. Eu sou o Bruno e hoje lhes trago The Extra Academy Survival Guide. Deixem um like, o favorito e bora lá! Tudo começa com o protagonista lendo uma carta pra ele dizendo que foi deserdado devido às suas atitudes. Parece que o deus do destino está me ridicularizando. Ed Hoff Taylor, sua vida acabou. Todos os seus pertences são jogados na rua. Os colegas dele aparecem pra zombar dele. Veja, não é a Ed Hoff Taylor? Não olhe, ele vai notar. Qual o sentido de pisar em ovos perto dele agora? Aparentemente foi deserdado, então até esvaziou seu dormitório. Então não vamos ver ele no próximo semestre, hein? Ele não deveria ter fraudado vestibular em primeiro lugar. Nobre mundo, sabia que isso aconteceria. Enquanto isso ele pensa que isso é injusto. Que o arrogante Ed Hoff Taylor de quem estão falando não sou eu. Eu entrei em um jogo sediado na escola de magia Sylvania Academy. Meu jogo favorito, o espadachim fracassado da Sylvania. Normalmente quando você entra em um jogo em Webtoon, você possui primeiro o filho de um Chaibu, um jovem mestre de clã valentão genial, ou um personagem caçador de nível SSS que quebra as regras. De todas as possibilidades, sou um vilão de terceira categoria que é expulso dos dormitórios no começo do jogo, Ed Hoff Taylor. Eu possuí o pior dos personagens no pior momento. Enquanto isso, indignado ele grita, isso não é justo, você não pode estar falando sério. Sempre vivi de forma frugal e vida simples sem ganância. Os colegas zombam dele, dizendo que é injusto depois de tudo que ele fez. Ele tá dizendo que é econômico esse canalha, desavergonhado. Ed então fica quieto e indignado e olha sua janela de estatísticas. Mas a razão de Ed ser o pior de começar agora é que essas são as estatísticas de verdade. Ele tá cursando faculdade de magia, mas seu intelecto está rastejando pelo chão. Essa estamina é baixa demais mesmo para um nobre. Ele era um vilão de terceira categoria que aparecia nos primeiros cenários. Eu mal consigo me lembrar dele. No canto dos créditos finais, ele estava mendigando parecendo um vagabundo nas ruas. Nenhuma surpresa, já que não sabia nada sobre o mundo, foi jogado nas ruas e ele tinha sorte de estar vivo. O protagonista se pergunta, por que fui eu? Como eu possuí esse corpo? Não sei o motivo disso, nem tenho como descobrir, mas não vou deixar que esse seja o meu final. Eu vou conseguir, não importa o que aconteça. E assim começa a história. Em vez de uma escola, a academia está mais perto de ser uma cidade, com toda a montanha Arkin como sede. Este local fica no nordeste da academia, a floresta subdesenvolvida. Eu estava tentando escapar dos olhares indiscretos dos alunos, e acabei caminhando meio-dia. Isto é bastante tempo para entender a situação em que estou. No momento que Ed foi simplesmente rejeitado, foi para a parte inicial extrema do cenário. Felizmente, apesar de ter sido rejeitado por sua família, ele não foi expulso da escola. Isso é importante, porque no cenário, Sylvania Academy é a melhor academia. Contanto que você se forme, você tem um futuro seguro garantido. E desde que o jogo seja ambientado na academia, posso usar ao máximo a informação de jogador 5 vezes dedicada ao jogo. Isso significa que se eu me formar silenciosamente, posso viver uma vida mais confortável. Então, meu objetivo é graduação. A questão são as enormes mensalidades. Este semestre já deve ter sido pago. Ed fica em dúvida se ele pode conseguir uma bolsa de estudos com as estatísticas que ele tem atualmente. Posso pensar na mensalidade depois, mas antes tem que pensar no assunto urgente: sobrevivência, abrigo, roupas e comida. O protagonista então começa a pensar como que ele vai evitar de virar mendigo. Ele tem roupa, mas não tem alimentação nem abrigo. Também não consegue arrumar um emprego devido à reputação e não pode ir para o dormitório onde foi expulso. Então, Ed tá preso na floresta por enquanto. Pelo menos tem um riacho por perto. Faltam 10 dias até o começo das aulas. Ed se prepara para sobreviver até frequentar a escola. Ele começa usando magias para cortar madeira, mas ele tem muito pouca magia. E ele fica com muita fome por ter usado tanta magia. O protagonista se lembra de uma história que o seu avô contou. Quando teve um período de escassez de alimento, ele disse que comia casca de árvore nas montanhas. Ed prepara uma fogueira com magia de fogo e começa a cozinhar a casca de árvore. Se você olhar de perto, pelo menos parece peito de frango. No que ele come, ele começa a vomitar. Eu te odeio, vovô. Depois de passar fome por um dia e vomitar por 2, cheguei à conclusão de que madeira deve ser utilizada para a construção de moradias.
Primeiro, tem que ser feito o alicerce do abrigo. Este realmente não é um trabalho fácil. Depois de muito esforço, o Ed finalmente consegue fazer a estrutura do abrigo, mas ainda falta muito. Ele joga um monte de roupa no chão para usar como cama. Depois de uma noite, na manhã seguinte, ele finalmente termina a construção do abrigo. Após terminar, aparece uma janela do sistema falando: abrigo básico de madeira, desbloqueado. Como ele viveu uma vida nobre, ele não sabia que ele é mais talentoso com as mãos do que com a magia. E neste momento, preciso dessa praticidade. Ele cria um arpão simples e vai caçar. Depois de 2 dias passando fome, ele não deveria conseguir se mover desse jeito. Mas a fome é tanta que o desespero mantém ele em movimento. Ele caça os peixes no riacho e faz fogueira com magia de fogo. 1 semana até o começo das aulas. Só tenho que aguentar como estou agora. Se eu conseguir aguentar até lá, poderei passar pela escola sem problemas. Então Ed escuta alguém chamar seu nome. Espantado, ele olha. É a pessoa que expulsou ele dos dormitórios, a princesa Foenia. O Ed é um vilão que aparece assim que você começa o jogo. Usando seus status nobres, ele dá em cima da amiga de infância do protagonista, apenas para acabar sendo punido. Não parando por aí com o coração vingativo, Ed ajusta maliciosamente o vestibular do protagonista para a Academia de Silvânia, mas é pego por uma garota que veio fazer o vestibular enquanto escondia sua identidade, Foenia Elias Cloel, terceira princesa do Império Cloel. A princesa Foenia tem a habilidade Insight. Ela consegue detectar as mentiras e conspirações do alvo. O Ed foi pego no estado lastimável e inventando desculpas. Todas as mentiras foram expostas pelo Insight de Foenia. Então, foi expulso do dormitório. Todos na academia podem odiar Ed Hoff-Taylor, mas ele encontrou com alguém que você não deveria. Então, a princesa confronta o porquê o Ed ainda está ali e que a academia ainda não expulsou ele. Ele diz que ainda é um estudante que foi expulso dos dormitórios. Então ela manda ele embora novamente. Enquanto o Ed tá pensando na comida dele que tá queimando, depois de passar fome por 3 dias. Apesar da comida ser um problema, ele tem um problema maior ainda, que é a princesa. Tem o poder de expulsá-lo da academia. Já que é o caso, o Ed confronta ela num tom de ameaça, já que ela tá sozinha no meio da floresta, sem os soldados fortemente armados. A princesa já assume posição de batalha, como se ele estivesse tentando ameaçar. Então ele simplesmente inverte. Como assim ameaçar? Tô simplesmente tentando agradecer a princesa. E se ajoelha na frente dela. Ela tenta usar a habilidade de Insight, mas é verdade tudo que ele diz. Não tem mentiras na palavra de Ed. E ela fica surpresa com isso. A família Hoff-Taylor, a qual pertence o Ed, é famosa e influente, mas usar esse nome para explorar os cidadãos e fazer experiências humanas para pesquisar a vida eterna. Para o protagonista, é uma família que vai ser destruída. As pessoas da família serão todas presas ou executadas. Mas o Ed foi deserdado. Ele pode estar com fome, com frio, mas é melhor do que morrer, né? Então é só ele convencer a princesa sem mentir, ou vai ser expulso. E aí seria o fim do jogo. Olhando para a linha do tempo, quando o Ed foi expulso, deve ser 1 semana antes do início das aulas. Então, qual seria o motivo da princesa estar ali? O Ed deduz que ela ir ali na floresta com roupa simples e sem escolta, ela deve estar tentando completar o teste de nivelamento de classe. É um teste do Professor Glast para encontrar pérolas mágicas escondidas na floresta. A princesa está tentando entrar na melhor turma, turma A. Ela, na defensiva, diz pro Ed parar de puxar o saco dela. Ele diz que sem a ajuda dele, ela não vai entrar na classe A. E se as palavras dele forem mentira, pode expulsá-lo. Ele diz a localização da pérola mágica embaixo de uma árvore gigante no meio de uma ilhota dentro da floresta, a árvore guardiã de Mariúda. E ela encontra o presente que ele deixou. Então ela é estranha, porque o Ed de 3 dias atrás era um mentiroso e charlatão, mas o Ed de agora é uma pessoa totalmente diferente. Fim do teste de colocação de turma. O professor Glast pede para pegarem as pérolas que adquiriram. Alguns alunos pegam objetos aleatórios. Todos vão começar na classe F. A importância do teste é que não é só encontrar qualquer pérola mágica. Aqueles que encontraram pérolas com alto poder mágico são os únicos que vão chegar à classe A. Somente 3 de vocês encontraram essa pérola: Zix,
Lortel e por último aquele que encontrou uma pérola daquela árvore guardiã de Merilda, que tinha um poder mágico extremamente alto. E no topo da classe vai estar... Aí voltamos para o Ed, lamentando que tá tudo queimado e que não tem força para usar a lança. Ele cria uma vara de pescar bruta. A terceira princesa do Império, desde jovem, enxerga através da bajulação e do sofismo, sempre aguçando sua visão, o que levou à criação da sua habilidade inata. Ninguém consegue escapar do seu insight. Ele não teve escolha a não ser dar informações autênticas, mas isso leva a um problema maior. A razão pela qual a orgulhosa princesa Foenia passará a ser chamada de Princesa do Amor. Depois de enfrentar a reprovação durante o teste de nivelamento, caindo para a classe F, começaria então a mudar. No entanto, Sefoenia, que tem grande influência no cenário inicial, encontra a Pérola Dourada e entra na classe A, o cenário da história original entraria em colapso. Mesmo que eu consiga evitar ser expulso, todas as informações que possui seriam inúteis, estarei acabado. É claro que o futuro não pode mudar, porque quem tá no topo é a Lucy Maerio. O insight sempre virá verdade. Então a princesa fala: realmente tinha uma pérola, o Ed não mentiu, embora isso não seja um presente. Em primeiro lugar, porque a princesa escondeu sua identidade. Ela ficou envergonhada com o tratamento especial que receberia se sua identidade fosse exposta. Ela queria provar por si mesma. Só de ver a pérola, ela sabia que ela ofereceria os melhores resultados no teste, mas Foenia não podia levar aquela pérola. Como descobrir isso seria algo que ela não realizou sozinha. O título de Princesa do Amor que ela receberia no futuro não é uma habilidade ou atributo, mas um título que ela ganharia ao trilhar o caminho dos justos. Eu joguei a isca na princesa. Se era verdade ou mentira, provavelmente não importa. A princesa sempre pode discernir qual é. Mesmo que Ed Taylor realmente acreditasse que a princesa seria reprovada no teste, ela tinha confiança em ter sucesso e esfregar isso na cara dele. Porém, Ed não mentiu. Como ela não conseguia entrar na turma, a princesa agora não conseguia ficar mais sem fazer nada. E o Ed consegue pescar um peixe. Posso estar morando em um lugar onde tenho que começar a correr de manhã cedo para chegar na escola na hora certa, mas estou de volta na Academia Silvânia. Então tem o início da cerimônia de abertura da escola. Ele pôde ouvir os sussurros dos outros falando sobre ele. Essa é a recompensa para o vencedor, enquanto ele saboreia um prato com um bifão. Vamos aproveitar devagar. O objetivo é a graduação. Não tenho nenhuma ambição, só quero me formar. Alguns alunos que falam sobre ele reparam que ele está um pouco diferente. E o Ed só quer que nada aconteça. Hoje é o primeiro dia na Academia de Silvânia. Os professores dão boas-vindas aos alunos. Porém, logo no primeiro dia, quase fui expulso. Não esperava que a Foenia fosse contar ao reitor sobre mim, embora, pelo jeito que aquele velho mal-humorado estava falando com um sorriso no rosto, não parece que ela disse nada de ruim. De qualquer forma, quase não consegui evitar. Vamos ter cuidado para que a história não fuja do original. Há habilidades de vida aprimoradas para a sobrevivência e treinamento mágico apropriado para um aluno da faculdade de magia. Para tirar o melhor proveito da combinação dos dois, não há arma melhor do que um arco. À medida que minhas habilidades para a vida se tornam mais proficientes e me torno capaz de criar flechas de boa qualidade, poderei lançar fórmulas espirituais ou mágicas nas flechas. Enquanto caçava, Ed encontra uma garota de cabelos levemente rosados sentada no pé da árvore de Merilda. É a Yenneca Failover, do segundo ano, a melhor da turma, a gênia feiticeira espiritual. Ela olha para ele e diz: então você é o cara engraçado de quem Merilda estava falando? Ed Taylor, certo? E ela se apresenta para ele. Yenneca explica o porquê ela sabe sobre ele. A floresta é o território de Merilda, um espírito de alto rank. Ela ouviu muito sobre Ed a partir de Merilda. E diz que a Merilda é meio intrometida, com a atenção dela em todos os lugares. É óbvio que ela saberia sobre um visitante indesejado. Enquanto ele escuta isso, está com o coelho morto que ele caçou na mão. Ela diz para ele não se preocupar com essas coisas, é a ordem natural da floresta. O Ed diz: acho que até um enorme lobo selvagem tem um coração terno, hein? E Yenneca acha engraçado e ri. Ela diz que tem alguma coisa para mostrar para ele, um espírito que ela assinou o contrato com ele ontem, assim que ouviu. Pergunta se ele quer tocar. O Ed quer ser amigo da Yenneca, porém ele não consegue enxergar espíritos. Ele diz que só foi buscar comida e que está indo embora. Somente seguindo o enredo original poderei obter uma vantagem informacional.
Yennefer Feylover, alguém que tem uma importância significativa no enredo original, é alguém de quem nunca devo me aproximar. Ele vai embora e ela fica olhando, enquanto ela acaricia Merilda. É exatamente como você disse, Merilda. É realmente um cara fascinante. Não importa o quanto eu penso sobre isso, eu acho que ele realmente não consegue ver você. Quem é ele? Eu tentei ser muito gentil com ele, mas ele apenas respondeu com um sim. O que sim deveria significar? Caramba. Bem, não é como se não fosse nos vermos novamente. De agora em diante, posso descobrir, certo? A distância entre meu abrigo e a área estudantil não era nada próxima. Mal chego a tempo saindo de madrugada e correndo a toda velocidade. Só por ir à escola estou fazendo algo ridículo que aumenta minhas estatísticas. E os seus pais reclamavam que eles tinham que atravessar floresta, matar crocodilo, brigar com boi, até chegar na escola. Se eu quiser ganhar a bolsa, terei que estudar com mais afinco. Escrevo em uma laje de pedra usando um graveto queimado e pego livros emprestados da biblioteca. Enquanto isso, Yennefer observa ele. No caminho de casa, lavei minhas roupas suadas para uso diário. Você pensa que terminei no dia seguinte? Mas não. Tenho que verificar se tenho lenha, água potável, carne seca suficientes para o almoço de amanhã. Só consigo dormir 4 horas por causa disso, mas não é isso que mais me incomoda. O Ed vira para Yennefer e pergunta: Ei, até quando você vai continuar me seguindo? Então ela pergunta: Você sabia? Ele responde: Seria estranho se não percebesse. Você não sabe quem eu sou? Sou o Ed Hofftailor, o pior bandido que existe. Por que você continua me seguindo? Ela diz: Bem, esse é o julgamento que outras pessoas fazem de você, não é? E eu não te conheço ainda, ela diz enquanto sorri para Ed. Então ele pensa: Yennefer Feylover era esse tipo de personagem. Ela pode parecer ingênua e idiota por fora, mas ela tem uma mente independente. Porém, sabendo que está reservado para ela no futuro, simplesmente não consigo responder a ela com um sorriso refrescante no rosto. Porque Yennefer Feylover é o boss do primeiro ato. Ela é o único personagem que sorri para Ed. Não queria ir tão longe, mas nesse caso, já que o destino nos uniu, você pode me fazer um favor? Toda sorridente, ela pergunta: Um favor? Como você pode ver, estou uma bagunça. Fui rejeitado pela minha família e estou numa situação difícil. Você pode me dar um dinheiro? Quer dizer, não é como se eu não fosse te pagar de volta. É para isso que servem os amigos, não é mesmo? Pegando emprestado um pouquinho. Quanto você tem? Todos os anos, Yennefer ganha uma bolsa por ser a melhor da turma. Mas isso não significa apenas sua excelência. Sua origem é tão pobre que, sem a bolsa, ela não consegue se matricular ou avançar para a formatura na escola. A filha de uma pequena fazenda, Yennefer, sua fraqueza é dinheiro. Ela pede desculpas e some. Yennefer Feylover eliminada. 3 dias depois, o Ed não quer se envolver com personagens importantes, mas tem que ter cuidado para que a história não desvie do original. Quando o Ed vai para o abrigo dele, ele se surpreende. Em termos de importância, ela é uma personagem com presença ainda mais marcante que a Yennefer, objeto de admiração de seus colegas e até professores. A rara gênia e a personagem mais poderosa do espadachim fracassado da Silvânia, Lucy Mairiu. Ela boceja e acorda. Por que diabos ela tá dormindo aqui? O que ela está fazendo neste vale da montanha? Ela diz: Você é tão barulhento que não consigo dormir. Ele pergunta: O que eu fiz? Mas você não. Aquele lobo ali que é do tamanho de uma casa. Ele continua falando com você. Merilda aparece atrás do Ed. Ela está pedindo para você algum dia salvar Yennefer a todo custo. Mesmo que você diga isso, o Ed não vê nada com os olhos. O Ed pensou que tinha se livrado dela. Na floresta, porque a Lucy tá dormindo ali. Enquanto a Lucy voltava a dormir, ela ia falar alguma coisa. Até que o Ed percebeu, ela é pequena, mas tem o dom de pular como um canguru. Ou seja, o raio de ação dela é igual ao de um gato de rua. Seja no topo de uma torre de relógio ou em um telhado, sempre há um lugar bom e ensolarado para tirar um cochilo. Ela pode ir onde quiser, e meu acampamento fica na floresta ao norte da ilha de Arkin, nas profundezas da floresta, onde ninguém vem. Mas não é difícil acesso para ela. É até bom, com uma brisa fresca e o som de um riacho correndo. É o lugar perfeito para ela tirar um cochilo. O Ed fica decepcionado. No dia seguinte, preciso fazer algo a respeito disso.
Ela está lançando dezenas de feitiços avançados e até voando enquanto dorme. Se ela ficar aqui, é só uma questão de tempo até que a trama original seja distorcida. O Ed acaba de criar uma armadilha, um item novo para ele. A Lucy pergunta se pode comer a carne seca que tá na armadilha para atrair bichos. O Ed não deixa, mas ela come. Os dois nunca se entendem, ela sempre volta. Preciso fazer algo a respeito disso urgentemente. Com certeza, dentre todas as armadilhas que eu conheço, há uma que serve para vencer a Lucy. Não tinha como vencê-la, mas, pensando bem, as empregadas do Castelo Arfilis não estão procurando você? A Lucy olha assustada para Ed, e ela se lembra de algo de repente, e vai embora. Realmente, não havia como vencer a Lucy, mas havia uma informação no livro que todo mundo ignorava. Lucy odeia as empregadas do dormitório, que cuidavam dela como mães. Ela foge delas todos os dias. Lucy Mairiu, finalmente me livrei dela. Lucy está nesse acampamento há apenas 2 dias. Isso não vai levar a nada, certo? Não demorei muito para perceber que esse pensamento foi complacente. E aparece uma missão, treinamento de combate conjunto. Treinamento de combate conjunto é literalmente uma simulação de exercício de combate individual. Para minimizar a letalidade tanto quanto possível, os estudantes de combate usam principalmente armas falsas. Até mesmo alunos do departamento de magia só têm permissão para usar magia básica elemental. Estudantes do departamento de alquimia também estão proibidos de usar poções ou feitiços muito poderosos. Seguindo as chaves sorteadas aleatoriamente, que misturam diferentes anos, acima de tudo nessa aula, todos os personagens importantes que desempenham um papel significativo no enredo estão participando. A benevolente princesa Foenia, filha de ouro Lortelli, a lança crescente Dixu, feiticeira espiritual Yenica, a preguiçosa Lucy, o perverso Clebius. Eu poderia continuar e a lista não terminaria. Mesmo assim, a pessoa mais importante afinal é o protagonista, espadachim fracassado Taylor. A partida do Taylor é a próxima. Já sei os resultados, então não prestei muita atenção às partidas, porque os vencedores dos duelos no episódio de treinamento de combate conjunto foram os alunos do primeiro ano, o mesmo ano do protagonista, menos exatamente uma pessoa, Yenica Failover, que chega cumprimentando o Ed. Não acredito que ela esteja correndo feliz pra mim depois de passar pela experiência patética de eu pedir dinheiro a ela. Ao contrário de Lucy, que é tipo a família dos gatos, não há dúvida que a Yenica é da família dos cães. E ela mostra a lista de partidas que foi divulgada. Ele se faz de desinteressado, e ela pergunta se não tá curioso pra saber qual é o par dele. E ele assustado olha, espera um pouco. Eu tenho que lutar também? Ed Hoff-Taylor na história original já foi expulso. Então quem vai ser meu oponente? E ele não acredita. Vai ser contra Foenia Elias Cloel, a princesa. O apresentador do evento chama a Lucy Mairiu e o Taylor McLaur, que é o protagonista. Então Taylor diz que vai performar o melhor das habilidades dele. Sim, nesse momento não importa contra quem estou lutando, preciso prestar atenção no Taylor. Embora fosse de um mundo além da tela, vivi como Taylor por muito tempo. Desde finais ruins, miseráveis, em vão, até finais verdadeiros que deixaram impressões incríveis e duradouras, completei essa jornada inúmeras vezes. Entre as inúmeras rotas, não havia uma única que não fosse árdua e difícil. Já decidi cuidar da minha própria vida, mas estou torcendo por você, Taylor. A propósito, o narrador repete o anúncio. A Lucy Mairiu, cadê ela? E pra onde que a Lucy foi? A Lucy estava dormindo embaixo do pódio de reserva. O Ed encontra ela e tenta acordá-la. Se a luta for cancelada assim, será um grande problema. É um episódio importante em que Taylor empunha a espada pela primeira vez. Ela diz que está com fome e pergunta se ele não tem nenhuma carne seca. Então ele dá um grito e manda ela duelar. Primeiro ano, a melhor da turma, Lucy Mairiu versus Taylor McLaur. O protagonista desse mundo, nascido para ser um espadachim. Nunca segurou uma espada antes em sua vida. Ainda assim, com o primeiro golpe de sua espada, ele corta a magia rápida de Lucy. O feitiço que ela pensava que obviamente iria acertar foi bloqueado, pegando-a desprevenida, enquanto Taylor diminuía a distância. Surpresa, Lucy o atinge com um relâmpago, uma magia elétrica de nível intermediário. Taylor é então completamente dominado pelo feitiço mágico lançado por reflexo, mas Lucy é desqualificada por usar magia de nível intermediário.
dando a Taylor a honra de ser o primeiro a derrotar a Lucy Mairiu. Era uma cena lendária, assim que era pra ter acontecido. E começa a partida. O Taylor vai pra cima, mas Lucy manda um feitiço básico muito poderoso que acaba apagando o Taylor, enquanto ela boceja. Na plateia dizem, já acabou, acho que não dá pra vencer a melhor da turma, hein? Não é de surpreender, qual é o sentido de atacar um mago como ela com as mãos nuas? A vida de Taylor McLaurin sempre foi uma série de provações. Um caipira e um aluno fracassado, um aluno com baixo desempenho que não obteve uma única nota decente desde que começou a estudar. Um fracassado que não foi reconhecido por ninguém. Enquanto todos tiraram conclusões precipitadas sobre a partida, em uma situação completamente perversa em que estavam com pena dele, mesmo em todo esse desespero, Taylor nunca perdia esperança. E o Ed segue torcendo por ele. E ele vai pra cima de Lucy Mairiu, mas ela consegue bloquear o golpe dele usando magia de vento e manda Taylor pelos ares, atingindo uma pilastra perto da plateia e ele cai no chão com tudo. Ed surpreso porque ela não usou magia de raio e sim uma de vento. E Lucy Mairiu é a vencedora. O Taylor perdeu. Desolado, o Taylor levanta e caminha. Nossa, isso vai ser um grande problema. Definitivamente não podemos deixá-lo sozinho. A Lucy só ganhou porque ela fechou o contrato com o espírito do vento Merilda e conseguiu a habilidade Proteção do Vento, protege automaticamente de ataques repentinos. Lucy pede carne seca pro Ed agora, mas ele vai correndo atrás de Taylor. Lucy e Merilda eram entidades separadas, mas devido a Lucy ter ido para o lado do Ed, acabou causando o contrato com a Merilda e ficando mais forte por causa disso. O narrador anuncia o próximo combate entre Edgehoff Taylor e a princesa Foenia. A princesa vai falar alguma coisa por Ed, mas ele passa correndo que nem ouviu o que ela ia falar. E ele se sentindo culpado porque o Taylor perdeu por causa dele, já que ele ainda está em Silvânia, ele vai atrás do Taylor e tenta animá-lo. Taylor, seus esforços valerão a pena. Taylor, não se sinta para baixo, você se saiu bem. Não deixe algo assim te derrubar. O Ed, que devia ser aquele a enfrentar o Taylor, a primeira pessoa a descobrir seu discernimento inato, foi o Imperador Cruel. Sua habilidade não foi algo dado por algum deus. A vida de uma realeza é repleta de intrigas e conspirações sem fim. De dentro desse abismo escuro, ela mesma desenvolveu esse sentido como meio de autoproteção. É por isso que a princesa Foenia pode ter confiança e certeza de sua habilidade. Havia um abismo horrível nos olhos da família imperial, que admirava Foenia, mesmo quando ela enxergava através dele. A princesa do amor vivia como se não soubesse. E o Ed se prepara para o duelo com a princesa. Por favor, vá devagar comigo. Ela não tinha outra alternativa além de terem que encarar diretamente a pessoa. E ela diz: sim, por favor, pegue e leve comigo também. E a plateia diz: você ouviu como ele gritou com Taylor? Ele é realmente persistente. Ele realmente queria tirar sarro de alguém que não conseguia fazer nada. Ele queria parecer um cara legal, isso é perturbador, então ele era esse tipo de pessoa desde o início. A princesa pensa, suas palavras estão corretas. Edgehoff Taylor usou sua posição para envergonhar seus juniores. E quando não deu certo, do jeito que ele queria, ele foi pego alterando os resultados dos testes, vergonhoso. No passado ele ainda seria assim com certeza, mas será que realmente foi mesmo só tudo isso? Anteriormente aquele desespero, foi verdadeiro. Agora vai começar o combate. Edgehoff Taylor, você me confunde. Eu quero chegar a uma conclusão com este duelo. Eu estou indo. Começando com esse. A magia que Edgehoff Taylor pode usar é vento e fogo. Como você vai reagir a isso? Esquecer de tudo enquanto trocamos movimentos? Uma dramática batalha como um grande final? Me livrar desse homem misterioso do meu coração? E Ed acertado em cheio pela magia de Foenia. E ela fica sem reação. O Ed cai no chão. Eu perdi. O que você disse? Ele nem bloqueou depois de ver a trajetória da bola d'água. A plateia começa a rir e tira sarro dele. Que isso? Ele é pior que o Taylor. Ele tava agindo bem, mas foi nocauteado com um golpe. Ele se curva, diz que foi uma boa luta, que aprendeu muito. Foenia pensa, esse homem, agora que penso nisso, depois de chegar a este palco, ele não fez contato visual comigo nenhuma vez. O narrador anuncia a vitória da princesa. Ele não tinha interesse nesse duelo em primeiro lugar. É realmente a hora do Ed duelar agora?
A entrar em contato com a princesa Foenia, o melhor é agir com cuidado, não deixando que isso afete o cenário. Porque a princesa Foenia é uma pessoa importante nesse cenário. Mas a pessoa mais importante que a princesa é o protagonista, o Taylor. Pra onde que o moleque do Taylor foi? A princesa corre atrás do Ed, grita seu nome. O Ed, surpreso, pergunta: o que você tá fazendo aqui sem escolta? E ela grita: apenas o que você é. Ele se faz de desentendido. Como assim aprendi muito? Você nem tinha intenção de vencer em primeiro lugar. Você estava apenas pensando em como sair do palco rapidinho. Já estou tendo dificuldades para acompanhar as aulas, mas aquela comerciante raposa só está pensando em maneiras de assumir o controle da escola. E o mau humor do professor Glast não está melhorando. O tempo todo, os servos estão sempre falando sobre os costumes da realeza. Já tenho o suficiente em minha mente. Quem é você para complicar ainda mais minha cabeça? O Ed, que não sabia que ela realmente tinha tanta frustração reprimida, coloca as mãos em seus ombros e diz: princesa, respire fundo e por favor se acalme. Não há necessidade de você ficar tão nervosa. Respire e expire. Depois de se acalmar, ela diz: o que aconteceu agora há pouco, por favor, esqueça isso. E ela fica toda envergonhada. O Ed tentando sair enquanto a princesa Foenia começa a desabafar tudo o que tá vivendo, que ela constantemente tá tentando adivinhar e prever o que passa no pensamento dos outros, mas é por viver tanto tempo no palácio, e o Ed querendo se encontrar com Taylor. Então ela vai fazer perguntas diretas pra ele. Você tentou cortar relações com sua família porque você conheceu um lado negro deles, certo? O motivo pelo qual você importunou Taylor é porque precisava de um motivo para ser expulso da família. Essa é uma dedução bastante precisa, embora esteja quase errada ao todo. A ideia de a família Hoff-Taylor ter um lado negro estava correta, mas ele se faz de bobo e desentendido. Isso é algo que você investigará em um futuro bem distante, ainda é muito cedo agora. E ela com raiva: não tem como eu estar errada, logicamente não faz sentido. Então, o que foram aquelas palavras que você gritou pro Taylor? Por que você está apoiando e torcendo pela pessoa que estava tentando expulsar? Em primeiro lugar, você nunca sentiu antipatia por Taylor? Essas são perguntas afiadas. É porque eu só queria zombar dele. Você sabe, já que todo mundo me odeia, se eu torcer por Taylor, as pessoas poderão me ver sob uma luz diferente, algo do tipo. Qualquer um pode dizer que você está mentindo. Olhe nos meus olhos e diga diretamente: Insight está enxergando através das mentiras. Mas estou falando a verdade? Mentira. E o Insight continua acusando que ele está mentindo. É que ela não tem evidências ainda. E ela fica com mais raiva ainda. Acima de tudo, seguir com o cenário original é minha única esperança. Então ela desiste. Não posso falar nada agora, pois não tenho provas. Você pode ir. Você está olhando para a porta desde o começo. Você tem algo urgente para resolver, certo? Obrigado. E ele sai. Essa é a primeira vez que Foenia mostrou esse lado dela. Como alguém que irá afetar o cenário inicial, ela já está envolvida com tantas pessoas e eventos o suficiente para me dar dor de cabeça. A culpa provavelmente é minha por ter uma nova adição ao cenário. Como meus fardos poderiam se comparar com o fardo que a princesa carrega? Talvez seja um pouco inconveniente, mas você realmente parece estar esgotada. É importante prestar atenção na complicada política, mas você também precisa relaxar um pouco. Este lugar não é como o palácio, onde você tem que se preocupar com tudo. Aqui é Sylvania Academy. Foenia viveu sua vida tentando ver através das mentiras de todos, mas essa foi a primeira vez que alguém viu através dela. Que bonitinha. Isso é problemático, perdi muito tempo. Se Taylor desistir, minha vida confortável? Não. Esse mundo inteiro pode até acabar. Ed corre até o Taylor. Ele não sabe o que dizer. Então a amiga do Taylor entra na frente e grita: não se aproxime mais. Você é? Ed Hoff-Taylor? Chega, não incomode mais o Taylor. Ela é a Iliatriz, heroína principal. Taylor se levanta e diz: você ainda está na escola, hein? Ele reviveu. Um espírito de luta que nunca vacila, não importa quão forte seja seu oponente. Uma força de vontade claramente evidente em seus olhos. Entendo. Enquanto duelava com a princesa, sua amiga de infância e maior líder de torcida, a Elatriz, correu para fora da porta imediatamente sem olhar para trás, para animá-lo. Taylor diz: por que você está aqui? Você tem algum assunto comigo? Com a Elatriz ao seu lado, Taylor se levantará repetidas vezes. O Ed diz: você é ótimo com a espada, eu vi aquilo novamente. O que você está planejando? Isso mesmo, tenho visto muitas experiências com Taylor. Estive com ele até o fim. Eu não tenho nada com isso, vamos ser honestos. Achei que ele salvaria o mundo, então só tinha que me preocupar em sobreviver. Eu o tratei como uma tarefa fácil, já que ele era o protagonista do jogo, que faria todo o trabalho pesado sem mim. Mas agora
Estou muito aliviado. Não porque a história principal que se desviava do original voltou aos trilhos, mas porque Taylor, com quem estive por tanto tempo, ainda está bem. Isso é tudo que eu preciso. A ela e o Taylor dizem: que diabos, por que ele está agindo como se fosse tão maneiro? Bem, não posso evitar isso. Enquanto voltava para dentro da academia, Ed escuta um forte estrondo de explosão. Originalmente, todos deveriam ter testemunhado isso enquanto estavam em seus assentos no prédio Nile. Uma luta feroz entre a Filha de Ouro, Lortel, e feiticeira espiritual Yennefer Feylover. Embora esteja em uma forma diferente do original, tenho certeza de que Ayla e Taylor estão assistindo essa cena. Mantenha os olhos bem abertos, Taylor, porque uma das inúmeras provações que se aproximam de você, o boss final do primeiro episódio é Yennefer Feylover. Todos os alunos vão pra cima de Yennefer para parabenizá-la pela vitória. Enquanto isso, Lortel é tirada de maca gravemente ferida do ringue de batalha. Yennefer tem um mau sentimento em relação a isso. Diferentemente do original, Lucy derrotou Taylor e tudo terminou com o personagem principal do treinamento de combate, sendo Yennefer Feylover, que se tornou a protetora do orgulho dos alunos anteriores matriculados. Yennefer já tinha muitos amigos, mas este incidente tornará as coisas ainda mais frenéticas para ela. Bem, pode ser para o melhor, não a verei mais pela câmera. Quando me envolvo com os personagens principais, minha cabeça começa a girar. Já se passaram 2 semanas desde o treinamento de combate conjunto. Sem os personagens principais, posso me dedicar aos estudos e à sobrevivência sem me preocupar. Eu tenho uma rede de pesca, então o problema da comida está resolvido. E ele abre a janela de status. É porque meus atributos de estamina estão aumentando, sinto que meu corpo está melhorando, ainda é cedo para ficar com preguiça. E assim que ele sai do rio, encontra com Yennefer. E ela diz: Ed, você gosta de ficar pelado? Do que diabos você está falando depois de aparecer aqui de repente? O que há de tão bom neste lugar que você continua voltando? Ela diz: é como se fosse uma base ultra secreta, então me sinto como uma aventureira, isso é emocionante. Queria conversar um pouco mais com você. E preciso de alguns conselhos também, eu acho. Porque é justo o Ed dentre tantas pessoas. Você saiu cedo naquela hora, então pode não ter visto. Mas no treinamento de combate no mês passado eu machuquei alguém, sabe? O oponente dela não usou um feitiço de nível intermediário, embora que magia de nível intermediário não fosse permitida. Bem, isso não seria importante para a bondosa Yennefer. Eu continuo tentando esquecer, mas talvez eu tenha exagerado. Não consigo me livrar do pensamento de que reagi de forma exagerada. E ela fica em dúvida se deve pedir desculpas ou não. Ed diz pra ela fazer o que acha melhor. A adorável e alegre aluna do 2º ano, Yennefer, era um tesouro para todos. Preciosa em todos os sentidos. Então, se alguma vez ela se sentiu culpada ou com autocrítica, todos se apresentariam para encorajá-la e ficar do lado dela. Mas Yennefer sabia que, embora seja bom quando alguém te protege, não importa o que aconteça. Isso não apaga os erros que foram cometidos. É provavelmente por isso que ela veio até mim. Como era esperado de você, Ed. Você nunca fica do meu lado incondicionalmente. Não posso fazer nada se isso ofende você. E ela não se sentiu ofendida. E Yennefer pode ser uma garota alegre e sorridente, mas ela era tão observadora quanto qualquer outra pessoa. Mesmo quando ele pediu dinheiro em tempos difíceis, ele não demonstrava o desespero que pessoas costumam sentir em tal situação. Esse garoto estava dizendo para ela não se aproximar. Mas esses lados do Ed permaneceram comigo como um estranho conforto. Na verdade, acho isso tranquilizador. Desejo a todas as pessoas do mundo fosse como você, Ed. Desenho bonito, desenho bem feito. No dia seguinte, isso é um problema sério. O espadachim fracassado de Sylvania é considerado uma obra-prima, mas poucas pessoas viram seu final. Principalmente os novatos encontram vários finais ruins logo no início. Por exemplo, se você salvar uma garota durante uma emboscada de kobolds no teste de nivelamento da turma, você testemunhará o segredo da Filha de Ouro. Ela então manda alguém para sequestrar Taylor e simplesmente assim você morreu. Taylor foi assassinado. No episódio de Treinar Matar Monstros, se você ignorar a amiga de infância Ayla e formar um grupo com a Filha de Ouro, Ayla morre caindo do penhasco. Isso porque Taylor deveria resgatar Ayla,
que caiu do penhasco. Se você proteger a filha de ouro do espírito de fogo, Tarkan, invocado pela Yenneca, Taylor morreu queimado. Sênior, você não está me ouvindo? Tenho que correr. Por quanto tempo você vai continuar me seguindo? Não pensei que você cerrasse seus dentes e me ignorasse por tanto tempo, uma garota disse. É claro que vou cerrar os dentes e te ignorar, isso não é óbvio? Quarta heroína do espadachim fracassado da Silvânia, a filha única do magnata dos negócios Elty Kelchin, Lortel Kelchin, a filha de ouro. Eu gostaria de comprar 2 horas do seu tempo, Senior Ed, também conhecida como destruidora de nubes. Lortel Kelchin é designada como heroína oculta. Ao contrário de Foenia, Lortel foi tratada como uma vilã desde o início. Sua verdadeira face foi revelada só na segunda metade da história. No momento em que começaram a entender a solidão e a angústia da realista Lortel, os jogadores se encontraram em uma encruzilhada entre Foenia e Lortel. Enquanto isso, ela continua chamando Ed, e ele passa reto e deixa ela no vácuo. Então ela implora para que ele a ouça. Ela diz que ele é uma grande inspiração para ela, mesmo sob circunstâncias difíceis, ele continua aprendendo. Claro, você sendo arrogante e egocêntrico não é exatamente algo inédito, mas quem liga pra isso? E ela faz uma oferta para ele, 3 moedas de ouro. Você esteve bem próximo da veterana Yenneca esse dia, certo? Você pode me ajudar a fazer amizade com ela? 3 moedas de ouro, hein? Para alguns são ganhos de um mês inteiro, mas será que a filha de ouro também compra conexões com dinheiro? Fique com isso por enquanto, veja bem, eu tenho consciência de que quanto mais gente do meu lado, melhor. Essa garota intuitivamente percebeu isso, que ela estaria em uma luta política com a princesa Foenia pelo controle da academia, e que ela deveria começar a ganhar aliados a partir de agora. Claro, vamos apertar as mãos nisso. Para as pessoas que foram ricas durante toda a vida, um momento de pobreza é suficiente para esmagar seus corações. Mas, surpreendentemente, para essas tais pessoas que enfrentam tais dificuldades, um trocado tende a se tornar sua ruína. Acabam por vender suas famílias, o seu orgulho e até si próprios por uma moeda de ouro. Atacar os desesperados é muito fácil e simples, infelizmente. Era assim que deveria ter sido, e ela disse que interessante. Que desenho muito bonito. Esse manhwa é sensacional nas artes. E o Ed vai embora. Se eu tivesse pegado isso, poderia ter facilitado as coisas pra mim, embora seja uma pena. Que eu não consiga nem imaginar dos horrores que eu passaria se tivesse ficado preso entre a destruidora de nubes e a Yenneca. Tenho que evitar a todo custo qualquer coisa que aumente as chances de mudança do enredo original. Naquela noite, Lortel Kelchin não se sentiu humilhada pela evidente rejeição de Ed. Compreendendo os prós e contras, o lucro e o interesse próprio, a empresária perfeita não perde nenhuma oportunidade que esteja ao seu alcance. E Lortel vai atrás de Yenneca. Não esperava ver você aqui. Ah, é você, Lortel? Você fica bem diferente com o cabelo solto. Pelo contrário, isso despertou o espírito implacável dela para transformar Yenneca Feylover em uma de suas aliadas. Você sabe, houve um grande rebuliço sobre eu usar magia intermediária que era proibida durante o exercício de combate conjunto. Já faz um tempo, mas queria pedir desculpas quando tivesse a oportunidade. Eu só queria ver quão excelente era a melhor aluna do 2º ano. Então a ferida ainda não sarou, hein? Embora eu tivesse que pagar um preço alto por isso. Tenho certeza que vai sarar rapidamente. Não se preocupe muito com isso, Sr. Yenneca. Yenneca é semelhante aos personagens principais dos contos de fadas. Seria mais fácil manipulá-la se eu usasse a culpa contra ela. Acho que a conversa com o Ed correu bem, né? Do que você está falando tão de repente? Eu digo a eles para se conterem quando se trata de assuntos pessoais dos outros, mas os espíritos com certeza adoram conversa. E Yenneca tá cercada de espíritos. Eu ouço a maioria das conversas na parte norte da floresta, sabe? Isso quer dizer... Você sabe como dizem, você não pode comprar sinceridade com dinheiro. Pra mim, a abordagem do Ed é um pouco mais comovente, sabe? Eu agi muito presunçosa sobre mim mesma. É a primeira vez que eu sou a veterana, então devo ter me gabado um pouco. Isso é constrangedor. Precisarei mudar minha avaliação sobre ela. Eu vou indo agora, é preciso muita preparação para firmar um contrato com espírito de alto nível, entende? Ultimamente tenho recebido muito mais apoio, então tenho que trabalhar ainda mais. E Yenneca Feylover é parecida com os personagens principais dos contos de fadas? Eu entendi isso errado? Ah, certo, Lortel. Uma pessoa que está alheia aos costumes do mundo? Claro que não.
Me desculpe pelo outro dia, você ficou bastante machucada por minha causa, não foi? Apesar de ter plena consciência do lado sombrio do mundo, ela é uma pessoa que mantém sua personalidade alegre. Yenneker diz, espero que você melhore logo. Isso é difícil, mas agora mesmo ela parecia estranhamente estar no seu limite. Yenneker diz, eu tenho que me esforçar mais, porque é muito bom quando as pessoas esperam coisas boas de você. No outro dia, corta pro Ed. Lucy diz, aqui fede, e acaba bagunçando todas as roupas penduradas do Ed. Ele escuta alguém perguntar, quem está aí? A empregada sênior do melhor dormitório da Silvânia, o salão de Ophelia, Belle Maia. Ela é a empregada que me expulsou. Assim que ele se aproxima, ela vira a cara. Eu sei que você está ficando aqui. A senhora Yenneker fala muito sobre você. Mas eu não sabia que você estava vivendo nesse estado. E aponta para a barraca dele. Fico feliz em ver que foi uma boa mudança para você. As palavras de Belle passam de um ouvido pro outro, pois eu não conseguia deixar de olhar para aquela cesta. As empregadas do salão de Ophelia são um grupo de elite de mulheres que realizam todas as tarefas domésticas com perfeição, incluindo a alimentação dos alunos. Dentro dessa cesta devem estar os melhores ingredientes que essa empregada de elite coletou na floresta. Essa é uma informação de alta qualidade sobre coleta de alimentos que não consigo obter nos livros. Vejamos, existe algum evento em que Belle Maia poderia impactar a trama principal? Ela disse, não é necessário ser tão respeitoso. Você pode falar comigo como fazia enquanto residia em Ophelia. Ele, não obrigado. Como eu poderia menosprezar uma empregada que está sempre trabalhando tanto? Não há um único evento em que Belle Maia tenha tido impacto direto na trama principal, e ele fica interessado na cesta. Então acho que não deve ter nenhum problema com o fato de nós, personagens extras, nos tornarmos amigos. Você ouviu a explicação de várias frutas comestíveis, cogumelos e ervas de Belle Maia, e ele cria a instalação de redes de piscicultura. Tenho muita carne e peixe, minhas necessidades alimentares estão quase resolvidas. E ele prepara uma comidinha ali. Magia de fogo e de vento melhoram de nível. Ele só tem os feitiços básicos, mas usou tantas vezes que chegou no nível 10, mesmo sem nem perceber. Ele criou o chá de ervas, com que ele aprendeu da Belle Maia. Usar eles para cortar lenha ou cozinhar aumenta drasticamente a taxa de sobrevivência. Uma prova disso é que terminei meu trabalho e ainda assim o sol não se pôs. Para ser sincero, devo admitir que estou me divertindo um pouco com isso, até agora. E ele olha para o céu, vê uma luz forte caindo do nada, e ele é jogado para trás devido ao impacto. O que diabos? Meu acampamento, aquilo quase me matou. Era a Lucy caindo do céu. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, deixa o like, o favorito e se inscrevam para os próximos vídeos.